Dando continuidade, passamos neste momento à Conferência Magna Dr. Orlando Marques Vieira, com o tema... Sim, fique à vontade. TCBC, professor Luiz Carlos Von Batten, presidente do Diretório Nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, na pessoa de quem eu saúdo os demais componentes da mesa, todo o Diretório Nacional. TCBC Elias, mestre do capítulo de São Paulo, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, na pessoa de quem eu saúdo todos os membros titulares, associados, residentes de todas as categorias do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Confesso que eu balancei muito, como há muito tempo não acontecia, e considero esse um dos momentos mais especiais da minha atividade, da minha vida profissional, acadêmica e de relacionamento. Quando eu recebo esse prêmio e olho no histórico do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, aliás, quando eu recebi a informação de que tinha recebido esse prêmio, foi uma honraria, uma surpresa, uma honrosa surpresa. Então, minhas palavras iniciais seriam para você, Elias, mestre do capítulo. Eu agradeço ao capítulo do capítulo de São Paulo, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a indicação do meu nome para receber esse prêmio, sendo que no Brasil existe uma infinidade de cirurgiões que poderiam ser contemplados com esta homenagem. Agradeço ao Diretório Nacional e ao Conselho Superior a ratificação dessa indicação e o momento de eu estar aqui presente. Confesso também que estou muito surpreso e preocupado, porque esse prêmio foi criado em 1970, e o primeiro a receber esse prêmio foi o professor Benedito Montenegro, um dos grandes cirurgiões brasileiros, graduado na Pensilvânia, e que foi o primeiro mestre de capítulo do capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O segundo a receber também foi um paulista, professor Eurico Bastos da Silva, professor titular de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E quando eu vejo a lista de premiados nesta relação com esses prêmios, eu me sinto pequeno perto da grandeza daqueles que já foram premiados. Foram premiados o professor Adib Jatene, o professor Paulo Niemeyer, o professor Ivo Pitangui, o professor Renato Pacheco, o professor José Hilário da Silva, uma infinidade de grandes cirurgiões que marcaram a história da cirurgia brasileira. E eu me sinto pequeno perto desses grandes nomes. Ao longo destes 53 anos que esse prêmio foi instalado, 41 foram os que foram homenageados com esse prêmio. Eu sou o 41º ou 42º, e me sinto muito honrado, mas preocupado pela grandeza desse prêmio e pela figura dos que receberam antes, que são figuras excepcionais da cirurgia brasileira. Confesso também que esse momento me balançou, e eu agradeço, Edivaldo, pelas suas palavras e pela emoção que você me provoca por esse momento tão especial. Eu me considero, senhores, um homem privilegiado, por vários motivos, por fazer aquilo que gosto, por amar aquilo que faço e por ter convivido em duas instituições distintas, mas co-irmãs, com uma pleiade de jovens que comigo trabalharam, que enriqueceram a minha vida. Eu posso repetir a frase que o Edivaldo citou do Baltasar Gracián, que é um filósofo, um teólogo espanhol, que há 400 anos fez essa afirmação que é perfeitamente válida.
é impossível dominar todo o conhecimento. Então, você deve se cercar de pessoas inteligentes e aprende com cada uma delas um pouco, e você acaba sabendo mais do que todo mundo, ou pelo menos sabendo um pouco de cada das coisas. E quando você não tem a inteligência como serva, você deve ter como companheira. Eu me sinto... Quando eu recebi essa informação, eu fiquei pensando qual foi o motivo que levou o Elias a indicar o meu nome para o Diretório Nacional. Aí eu cheguei à conclusão que tem uma explicação só: a paixão que eu tenho pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu terminei minha residência em fevereiro de 1972. Eu ingressei no Colégio Brasileiro de Cirurgiões em 1974. O primeiro evento cirúrgico que eu assisti, organizado pelo colégio, foi em 1974. Tinha por título Curso de Atualização em Cirurgia, realizado em São Paulo, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu entrei em 74, o primeiro congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões que eu assisti e participei foi o 14º Congresso, em 1976, no Rio de Janeiro. E de 1976 até hoje, se passaram 22 congressos. Eu participei de todos esses congressos, à exceção de um, em 1997, que foi o primeiro congresso realizado fora do eixo Rio-São Paulo, que foi em Pernambuco, congresso do qual eu era presidente, e não pude ir porque eu tive um problema de saúde, não de saúde, mas de doença, que me impediu de ir ao Recife, sendo esse congresso presidido pelo nosso vice-presidente, o meu caro amigo e companheiro Luiz Guilherme Romano. Mas participei de todos esses congressos, começando como ouvinte, passando depois como secretário de tema livre, depois como secretário de sessão, depois como palestrante de sessão, até as diferentes categorias desse congresso. A minha vinculação com o colégio começou em 1983, quando era mestre do capítulo de São Paulo, Elias, o professor Eugênio Ferreira, que me convidou para ser o responsável por um setor que ele tinha criado, chamava Setor de Cirurgia Geral. E juntos eu participei com ele da criação das Assembleias Cirúrgicas, que se transformou no Congresso Paulista de Cirurgia. Na gestão seguinte de mestre do capítulo, foi indicado o professor Dário Birolini, e eu fui vice-mestre do professor Dário Birolini nesse capítulo. No capítulo seguinte, eu fui indicado para mestre, fui eleito mestre do capítulo, e ao final desse meu período de mestre do capítulo, eu fiquei vinculado ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ao Diretório Nacional, e acabei sendo eleito presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões em 1994, para assumir o período de 1995 a 97. Eu fui o último presidente que teve uma gestão de 3 anos no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e fui o único presidente que presidiu numa mesma gestão 2 congressos nacionais. Eu tive o privilégio de ser o presidente do Congresso Brasileiro de Cirurgia em 95, em São Paulo, quando foi feito conjuntamente com a Federação Latino-Americana de Cirurgia, e presidente do colégio em 1997. Eu fui presidente da Comissão Científica do Colégio do Congresso de 1998 em São Paulo. E naquela época, Ramiro, havia no Estatuto uma comissão de assessoria científica, em que o presidente da comissão científica dos 3 últimos congressos participassem da comissão de organização do congresso seguinte. Fui também na gestão do professor Roberto Saad, em 2001, presidente da comissão científica do congresso realizado em São Paulo, em 2001. Então, minha vida com o colégio é uma vida muito intensa. E o colégio sempre me encantou. Me encantou por quê? Me encantou pela sua história. O colégio completa hoje 94 anos.
daqui 6 anos, em 29, o colégio faz 100 anos de existência. E ao longo de minha vida profissional e minha vida acadêmica, eu participei intensamente. Eu faço parte do Conselho Consultivo Superior e estou vinculado ao colégio, portanto, há não sei quantos anos, o que me enche de muito orgulho, muita honra, é uma grande satisfação. Eu só posso dizer que eu vivo um momento de emoção. Eu recebi ao longo da minha atividade homenagens que dizia meu chefe que homenagem era só depois de morto. E eu repetia essa frase sempre, que homenagem é só depois de morto. Mas quando a gente recebe uma homenagem dessa, é uma emoção muito grande, e eu vou contrariar mais uma vez meu chefe. Tantas vezes eu o contrariei e tantas vezes ele me discutiu comigo e chegou a me ameaçar de mandar embora da instituição, mas não foi capaz de fazer isso. Eu agradeço mais uma vez, Elias, o capítulo, agradeço ao Diretório Nacional por esse momento tão especial que eu estou vivendo. Muito obrigado, muito grato, muito obrigado, senhores, e que continuemos esse relacionamento com o colégio e com essa atividade. O colégio me encanta pela sua história, pela riqueza da sua história, me encanto pelas figuras fantásticas que por ela passaram. O colégio teve 45 períodos de gestação de diretórios diferentes, mas foram 41 os presidentes, porque 4 deles foram reeleitos. Você, Von Batten, Renato Pacheco, Hugo Pinheiro e Roberto Saad, que foram os 4 presidentes reeleitos. Muito obrigado ao diretório, muito obrigado ao capítulo, muito obrigado a todos os meus amigos. Quando eu falei que eu tive a felicidade de viver com gente inteligente, eu tenho alguns deles aqui presentes, e eu escolho, lógico, o Edivaldo como representante de todos, para agradecer de coração tudo que eu tenho recebido de vocês. Muito obrigado.